Olá, para quem não me conhece ainda, meu nome é Gilles, sou gestor de produto aqui no Twizy. Vou apresentar o webinar de hoje e a ideia é trazer um pouco dos conceitos do orçamento empresarial de uma forma bem simples, bem direta, bem objetiva mesmo, para que você possa aplicar isso à sua empresa. A nossa agenda começa com uma rápida introdução sobre o que é orçamento empresarial. Depois a gente vai ver de uma forma prática como elaborar um planejamento orçamentário para a sua empresa. Depois, como consolidar a sua projeção de resultados. Vamos falar rapidamente sobre 5 indicadores que são indispensáveis à gestão de qualquer empresa, mas já adianto que a gente já tem programado um segundo webinar entrando mais nesse tema, abordando mais sobre indicadores de desempenho. Depois a gente fala um pouquinho sobre simulação de cenários, criação de alternativas para a sua empresa. E também, por fim, a gente conclui com um pouco sobre acompanhamento e controle orçamentário. Para a gente começar, a primeira coisa importante aqui é tirar esse mito de que o orçamento empresarial é um bicho de 7 cabeças. No mundo corporativo, a gente tem o costume de usar termos complicados, Então a gente fala de planejamento orçamentário, de gestão econômico-financeiro, ou então ainda vai para os termos em inglês, com planning, budgeting, forecast, e aí isso toma uma proporção maior do que realmente é. E o orçamento empresarial é algo muito simples, é algo muito aplicável na prática, que não tem muito segredo. Se você vai fazer uma viagem, por exemplo, você define, a primeira coisa que você define é o objetivo que quer chegar, depois você vai traçar o seu roteiro, vai fazer o seu orçamento para essa viagem, para poder chegar até o destino onde planejou, e aí você define alguns pontos de controle para saber se está seguindo na direção correta, se vai atingir o objetivo que você definiu, se vai chegar ao local onde você definiu, e também se você vai chegar a tempo, nesse local. E na empresa é a mesma coisa, tá? Traduzindo isso para o orçamento empresarial, é você definir os objetivos que a sua empresa quer atingir, e aí traçar um plano e transformar isso em números. Tem até um conceito que eu gosto bastante, é um conceito bem simples, que diz que o orçamento empresarial nada mais é do que a tradução dos planos estratégicos da empresa em um conjunto de metas financeiras. Então é simplesmente você pegar esses planos, esses objetivos que a sua empresa tem, e traduzir isso em números, o quanto eu preciso para chegar nesses objetivos. A gente poderia criar aqui uma lista enorme de vantagens e benefícios que o orçamento empresarial traz para uma empresa que utiliza. Eu trouxe 3 que eu considero os 3 fundamentais, e o primeiro deles é a visão de futuro. Então, só de você parar, com a equipe, com seus gestores, para criar o orçamento do próximo ano ou dos próximos anos para sua empresa, já leva a um poderoso exercício de reflexão, e isso faz com que a sua empresa passe a enxergar oportunidades que poderia não estar enxergando, e também riscos que poderia não estar contemplando na sua estratégia. O segundo ponto é a definição de metas claras e mensuráveis. Tem até uma historinha que é bastante conhecida, que diz que se você não tem um planejamento, se você não cria metas, é como se você atirasse uma flecha e depois pintasse o alvo ao redor dessa flecha. Não importa onde a flecha atingiu, você pinta o alvo ao redor dessa flecha e sempre vai estar certo, Então, você precisa primeiro definir metas e aí trabalhar para atingir essas metas e buscar alcançar essas metas, E por fim, o orçamento empresarial, acho que o maior ganho dentro dessa visão, buscando sempre melhorar o resultado da empresa, é a economia, tanto de
de recursos financeiros que gera para a empresa, como de esforços. Então, o orçamento empresarial ele gera um engajamento muito grande na equipe. Todos os gestores passam a entender qual que é o objetivo da empresa e trabalhar para atingir esse objetivo. Então, esse engajamento, além de melhorar muito o clima na empresa, ele também ajuda a reduzir muita despesa, reduzir custos, aumentar o faturamento. E outra coisa que também é um mito relacionado ao orçamento empresarial é que esse é um instrumento de gestão só de grandes empresas. Não é verdade. O orçamento empresarial é um instrumento de gestão muito democrático e pode ser usado por qualquer tamanho de empresas. Então, nas microempresas ou nas pequenas empresas, nas startups, o orçamento empresarial ele serve como um guia. Essas empresas, elas geralmente ainda não encontraram o seu mercado, ainda não têm muita estruturação, então num ambiente de muita nebulosidade. E aí o que acontece é que surgem muitas prioridades. Se você não tem um plano a ser seguido, tudo passa a ser prioridade. Como uma pequena empresa tem muita agilidade para mudar, acaba não se concentrando em um resultado a ser atingido e muda demais. É bom mudar, mas você precisa saber aonde quer chegar para mudar certo, né? Já nas empresas de porte médio, já não estão assim mais tão suscetíveis ao mercado como uma pequena empresa, mas também ainda não tem aquela sedimentação e aquela base financeira que uma grande empresa tem. Então, nas empresas de porte médio, os erros já são mais caros, né? Então, você errar numa empresa de porte médio pode ter consequências graves, porque já é um erro caro, né? Uma decisão tomada errada já vai gerar um prejuízo grande para a empresa, e essa empresa muitas vezes ainda não tem uma estrutura de capital, uma estrutura de caixa suficiente para arcar com esses erros. Então o orçamento empresarial ele ajuda bastante a entender o cenário onde essa empresa está inserida e ajuda a reduzir bastante os riscos. E nas grandes empresas, né, nem se fala, orçamento empresarial é algo já bastante difundido, é difícil uma grande empresa que não utilize o orçamento empresarial já no seu dia a dia, e aí os problemas já são outros, né? Os desafios de uma grande empresa já são muitas pessoas tomando decisão, já é muita gente envolvida nos processos, e aí como o orçamento empresarial ele é baseado em metodologias de colaboração, ele acaba ajudando bastante a dar velocidade para esses processos. E outra pergunta que sempre surge relacionada ao orçamento é: para quanto tempo eu preciso projetar? Ok, você me convenceu, eu preciso fazer o orçamento da minha empresa, mas para quantos anos eu faço isso? E a resposta é: depende, não tem uma resposta exata. Essa resposta ela vai depender do modelo de negócio que cada empresa trabalha. O mais comum é a gente encontrar as empresas realizando seu orçamento para um ano. Então a empresa vai projetar o orçamento para o próximo ano e vai acompanhar esse orçamento. Porém, quando você tem empresas de setores como moda ou empresas de tecnologia, empresas mais dinâmicas, com modelos de negócio mais voláteis, projetar um ano pode ser um pouco complicado. Então é mais comum você encontrar o orçamento sendo feito para 6 meses e até 3 meses. É um pouco mais raro, mas o mais comum é a gente encontrar esse orçamento sendo feito para 6 meses. E tem empresas que trabalham em concessões, em explorações, ou seja, que trabalham com commodities. Então são modelos já mais sedimentados, já mais maduros, não tem assim tanta variação. É comum a gente encontrar o orçamento dessas empresas sendo feito para 5 até 10, 20 anos à frente. Isso vai variar muito com o modelo de negócio que cada empresa está inserida.
E como que a gente começa a fazer o orçamento, né? Então, para obter boas respostas, é fundamental que a gente faça as perguntas certas. E fazer perguntas é a chave de um bom orçamento. A primeira pergunta que eu acho que qualquer empresa deve fazer quando começa a se planejar é quanto de lucro a gente quer ter para o próximo ano. Então não é quanto de lucro eu vou ter. A sua empresa vai trabalhar um ano todo, você precisa saber o quanto você quer atingir de resultado no final daquele ano, para que todos os esforços seus e da sua equipe não sejam em vão. Então acho que essa é a primeira pergunta, ela é fundamental. E a partir dela a gente começa a criar perguntas relacionadas. Então, para eu atingir esse lucro, o quanto eu vou precisar faturar? O quanto eu preciso vender de cada um dos meus produtos? E aí a gente vai detalhando, né, desses produtos, em que canais de vendas eu consigo atuar de forma melhor, onde que eu consigo, eu tenho um estado que eu tenho uma capacidade de venda maior, e aí você vai fazendo perguntas relacionadas. Próximo ponto é que custos e despesas a empresa vai precisar arcar para conseguir atingir esse faturamento, né? E aí a gente pergunta, a gente tem aqui tudo que precisa? A gente já tem o maquinário, já tem os equipamentos, estrutura, tanto estrutura física, estrutura logística, para fazer, para manter essa operação, ou a gente vai precisar investir em novas máquinas, novos equipamentos? E a mesma coisa para a parte de pessoal. Então você precisa saber se você já tem essa estrutura de pessoas para atingir os objetivos que está planejando, ou se você vai ter que contratar, vai ter que treinar, vai ter que capacitar essas pessoas para trabalhar. E aí lembrando que tudo isso a gente traduz, como a gente viu lá no comecinho, tudo isso é traduzido em números, né? Então treinamento tem valor, investimento tem valor, custo, né, das matérias-primas que sua empresa vai comprar, as despesas administrativas, as despesas operacionais, tudo isso você traduz em números e aí começa a montar o seu orçamento. E aí fecha a conta e você vai ter então uma projeção de resultados. Então, baseado nessas perguntas, você responde essas perguntas e aí você vai ter teu faturamento, vai ter teus custos, investimentos e vai saber o quanto sobra. E aí é a decisão da diretoria da empresa de sim, esse resultado está de acordo, vamos trabalhar agora o próximo ano, os próximos 5 anos para atingir esse resultado, ou não concordo com esse resultado, vamos projetar outras alternativas, vamos criar outras alternativas e aí criar um plano de ação para chegar nos resultados que essas alternativas vão trazer. Como a gente falou no começo, esse webinar ele é para ser bem prático, então chega de teoria, vamos ver isso na prática. No exemplo de hoje, a gente vai montar aqui o orçamento por uma empresa de confecções. Essa empresa, ela produz roupas, ela comercializa esses produtos em lojas físicas, lojas virtuais, ela trabalha com representantes, distribuidores, ela tem 2 unidades produtivas e ela realiza o orçamento de forma descentralizada, ou seja, todos os gerentes participam da elaboração e também fazem o acompanhamento dos resultados mês a mês. Vamos ver aqui então o passo a passo para a gente conseguir montar esse orçamento então. Eu vou utilizar o nosso software, o Trizy, para realizar as projeções e simulações, mas você também pode utilizar planilhas, pode utilizar o seu ERP se ele tiver esse módulo, ou qualquer outra ferramenta que seja do seu agrado. O importante é que fique bem claro aqui os conceitos e que sua empresa não deixe de fazer o seu orçamento. Então, para começar o orçamento, como a gente viu nas perguntas, o primeiro passo é definir quais são as receitas que a minha empresa espera ter para os próximos anos. Então vamos começar por essa parte.
Quando a gente fala de projetar receita, é importante que você tenha alguns detalhes para que depois possa analisar e tomar decisões. Então, quando você vai fazer a análise da receita da sua empresa, é importante saber quais são os produtos que vendem mais, quais são as linhas de produto mais rentáveis, saber também quais são os canais de vendas, quais são os canais de distribuição que trazem mais retorno. Se é vender direto, se é vender por representantes, se é vender por distribuidores, se é vender online, se é vender presencialmente, de porta em porta. Ou seja, é importante que sua empresa faça um detalhamento entre esses canais. Então, seguindo o exemplo que a gente colocou da empresa de confecção, a Campos Confecções, vamos criar aqui uma estrutura para ela. A Campos Confecções, ela comercializa produtos femininos e comercializa também produtos masculinos. Dentro de femininos, a diretoria acha importante também detalhar essas projeções, realizar as projeções, detalhando em linhas de produtos. Então a gente vai ter aqui calças femininas, blusas e saias. Masculino, a Campos Confecções produz camisas, produz calças e produz bermudas. Tá ótimo. Bermudas. E aí, como a gente viu, a Campos ela tem lojas próprias. Ela vende através de distribuidores. E ela também vende através de representantes. A gente está vendo aqui um exemplo de uma empresa de confecções, mas esses exemplos aqui é importante que você abstraia e aplique à sua empresa. Então, esses exemplos aqui são totalmente aplicáveis a empresas de serviço, a empresas de comércio, a indústrias ou qualquer outro tipo de negócios, tá? É questão de você entender quais são as fontes de receita da sua empresa e quais são os canais que ela utiliza para vender esses produtos. Se fosse o caso, a gente poderia detalhar aqui ainda que as vendas de lojas próprias da Campos Confecções, elas podem ser feitas em lojas físicas ou podem ser feitas em lojas virtuais ou vendas pelo site. Vamos chamar aqui de vendas online. A gente poderia fazer isso também. Para o exemplo aqui não ficar muito longo, vamos tirar as lojas, esse detalhamento, e vamos deixar apenas em vendas próprias. Então agora definimos, criamos a estrutura do orçamento de vendas para Campos Confecções. O próximo passo é estimar os volumes e os preços que esses produtos vão ser vendidos. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos estimar aqui para lojas próprias a venda de calças femininas. Vamos mudar aqui para 2015, fazer já o nosso orçamento para 2015. Que a Campos estime vender 1.000 unidades todos os meses de calças femininas. Então a gente vai colocar aqui, vou fazer esse orçamento até junho, tá? Que a gente vai vender 1.000 unidades de calça feminina em lojas próprias a um preço de R$70 a calça. Não sei quanto custa a calça feminina. E aí com isso a gente já vai ter aqui uma projeção de 70 mil de faturamento apenas de calça femininas nas lojas próprias. Mas também a Campos Confecções está planejando vender calça feminina através de distribuidores, onde ela pretende vender 5.000 unidades mensais.
a um preço de... Para distribuidores ela faz isso a um preço de R$ 55 reais. Então, isso vai gerar para nós um faturamento de R$ 275 reais mensais, totalizando 1.650.000 no primeiro semestre de 2015. E aí assim a gente vai fazendo todo esse planejamento. Então, ainda em lojas próprias, o campus está estimando vender 2.500 unidades de camisa masculina por mês. Essas camisas vão ser vendidas a um preço médio de R$ 60 reais. Então assim você segue criando o planejamento de cada produto que a sua empresa pretende vender em cada canal. Então quando você for analisar o seu demonstrativo de resultados da sua empresa, você já vai ter aqui uma projeção de receita totalizando todos esses itens. E aí é importante que a sua empresa detalhe por canais e por produtos para entender exatamente de onde está vindo essa receita. Porque aqui, nesse exemplo, a gente enxerga que a Campus vai faturar R$ 495.000 todos os meses, dentro do primeiro semestre de 2015. Mas referente a que esses valores? Então é importante a gente saber o quanto representa o canal de lojas próprias, quanto que representa distribuidores. Dentro de lojas próprias é importante também entender o quanto disso são produtos masculinos, femininos. Então aqui nesse exemplo, em lojas próprias, a maior parte, aqui está dando quase 70% do faturamento da Campus vem de produtos masculinos, né? Vem de camisas nesse exemplo bem curtinho que a gente fez. Tá? O próximo passo são as deduções de venda. Sua empresa precisa estimar muito bem quais são as suas deduções. E aí quando a gente fala de deduções, são todos os custos variáveis que a sua empresa tem sempre que realiza uma venda. Então a gente poderia ter deduções como impostos, comissões de vendedores, taxa de cartão de crédito ou qualquer outro custo variável que sua empresa tenha para realizar uma venda. Vamos criar aqui alguns exemplos. Então, seguindo nessa linha, em lojas próprias, venda de camisas masculinas. A Campus vai ter aqui impostos, que ela paga sempre que realiza uma venda. Ela vai ter comissões de vendedores. Comissões de vendedores. Então, de impostos, a gente vai ter ICMS, vamos ter PIS, COFINS. Então, vamos supor que para cada camisa vendida, a Campus Confecções deva pagar, então, um percentual médio de 7,6% de COFINS. A gente vai fazer isso. A mesma regra vale aqui para quando ela fizer a venda de calças femininas. Ela também vai fazer vai ter esse valor de COFINS a ser pago. Então, já baseado no que a gente tinha de projeção de vendas, você aplica o percentual e já sabe qual vai ser o desembolso que a sua empresa vai ter com esse imposto. A mesma coisa aqui, como a gente está falando de lojas próprias, cada vez que é feita uma venda, a Campus paga 10% de comissão para os vendedores que realizaram essa venda. Isso é importante. Então é importante que a sua empresa faça essa abertura por canais,
Porque nesse exemplo, quando a venda é feita por representantes ou por distribuidores, você já não vai ter essa comissão de vendedores a ser paga. Mas você pode ter outros tipos de comissões ou outros tipos de abatimentos em cima da sua venda. Então você precisa detalhar isso muito bem por canal para poder diferenciar isso. Nesse caso, se a gente aplicasse esses 10% de comissão de vendedores em cima de toda a projeção de faturamento, o valor ia destoar bastante, porque quando a venda é feita por distribuidores e representantes, não deveria levar esse custo variável. Então, se agora a gente voltar a uma análise de demonstrativo de resultados, a gente já vai ter então a receita bruta e já vai ter aqui uma projeção de deduções. E aí, beleza, o que são essas deduções que estão abatendo a minha receita? Então eu tenho aqui comissão de vendedores, tem impostos, vou saber quais são os impostos, onde esses impostos estão sendo pagos, qual é o produto que está levando cada uma desses abatimentos da minha receita. E assim a sua empresa já sabe qual que é a projeção de receita líquida. Então é esse número que vale. Geralmente as deduções não tem muito o que ser feito, né? Você consegue até negociar uma taxa de cartão de crédito mais baixa, alguma coisa nesse sentido, mas não tem como alterar muito a parte dos impostos que são pagos, e também geralmente não tem muito que mexer na parte de comissões e abatimentos nesse sentido. Então é importante que a sua empresa parta para as demais análises e demais projeções de custos, de despesas, de investimentos, já a partir da receita líquida. Então desconsidere um pouquinho a receita bruta e já parte para as próximas projeções, considerando sempre a receita líquida, que é o que realmente a sua empresa vai ter para poder arcar com esses custos e essas despesas, né? Esses investimentos também. Então vamos dar sequência. Próximo passo é a gente saber qual que é o custo que a Campus vai ter para produzir esses itens que ela espera vender, que ela está projetando vender. Então, primeira coisa, a gente tem que saber o que ela compra. A Campus Confecções é uma indústria de roupas. Então ela vai ter aqui uma série de matérias-primas que ela vai precisar comprar. A gente sabe que ela precisa de tecidos. Vai precisar de tecidos. Vou colocar aqui que esses tecidos são em metros. A gente sabe que ela vai precisar de outros itens, como botões, como estampas, como linha. E aí também a parte de tecidos, nesse exemplo, é interessante detalhar quais são os principais tecidos utilizados. Então, na hora de fazer a projeção, a sua empresa não precisa abrir aqui todos os itens que utiliza para produzir os seus produtos vendidos, mas é interessante saber quais são os principais. Então, por exemplo, a Campus compra aqui tecido de algodão, compra cetim e também compra sarja. Ótimo. E aí você precisa de uma previsão de qual vai ser o preço de compra de cada um desses itens. Então, vamos supor que para o tecido de algodão, a Campus vai pagar R$10 o metro desse tecido. E aí você faz aqui o seu orçamento de compra. De cetim vai custar R$20 o metro. Está estimando aqui um custo de R$20 o metro. Sarja vai custar R$15 o metro. Aí botões, a gente tem um custo de R$2 por botão.
As estampas a gente tem R$1 de custo por estampa feita. Pronto, está feita aqui a projeção dos itens que a sua empresa precisa comprar. O próximo passo agora então é a gente montar a composição de cada produto para que a gente possa ter então o custo variável da empresa. Essa composição é também conhecida como engenharia de produto ou receita de produto, ficha técnica do produto, nada mais é do que a quantidade de cada matéria-prima que a sua empresa precisa para produzir uma unidade desse produto. Então vamos fazer aqui um exemplo para essas calças masculinas. Então, para eu produzir uma unidade de calça, eu vou precisar de tecido sarja, vou precisar de botões, vou precisar de estampa e vou precisar de linha. Está montada aqui a engenharia, a composição desse produto. E aí a gente vai dizer o quanto de cada uma dessas matérias-primas eu preciso para produzir uma unidade de calça masculina. Então, de tecido sarja, vamos supor que a gente precise de 3 metros de tecido. Que a gente precise de uma unidade de botão, que a gente precise de uma estampa, e que precise aqui de 5 metros de linha. Ótimo. Então, por exemplo, a gente está dizendo que para uma unidade de calça, a gente precisa de 3 metros de tecido sarja. Como a gente sabe que esse tecido sarja custa R$15 o metro, a gente já tem aqui uma previsão do custo desse produto ser de R$45 só do tecido sarja. Além disso, a gente ainda vai ter o custo de botões, de estampa, de linha e todos os demais itens que compõem esse produto, essa calça. Então a gente precisa saber o custo unitário desse produto. E aí, como a gente sabe também a quantidade total que vai ser comercializada, podemos conseguir aqui também o custo, o CPV, custo do produto vendido total. Ou seja, uma unidade de calça sarja, de calça masculina, custa R$48. Se a gente voltar aqui onde realizamos a nossa projeção de receita, vamos ter que estão sendo vendidas 2.000 calças, a projeção é de vendas de 2.000 calças masculinas por mês, a um preço médio de R$90, que gera um faturamento de 180 mil por mês. E para produzir essas calças que vão ser vendidas, a gente vai ter um custo unitário de R$48 por calça, totalizando R$96 mil de custo mensal. Isso a gente está falando aqui apenas do custo de calças, né? Então a sua empresa precisa também realizar essa análise para todos os demais itens, né? Então, se a gente for produzir os itens femininos, vão levar a outros tipos de tecido, outros tipos de insumos e de matérias-primas. E aí você vai montando essas fichas, essas receitas de produto para ter a sua projeção de custo. E aí, se a gente voltar agora novamente numa análise de demonstrativo de resultados, então a gente começou projetando a receita bruta, tiramos as deduções de vendas, chegamos na receita líquida. Agora a gente fez uma projeção de custos. Então, a partir dessa projeção de custos, você consegue chegar na margem de contribuição da sua empresa. Todos esses passos que nós fizemos até agora, é importante que você tenha pensado bem nos detalhes para, quando chegar na margem de contribuição, poder aqui, por exemplo, analisar a margem de contribuição
por canal. Então eu sei o quanto que os itens que eu vendo em lojas próprias e vendo por distribuidores estão contribuindo para o meu lucro. Eu vou saber também a margem de contribuição por produto. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, calças masculinas, a gente já tem a receita que esse produto está gerando nesse canal, quais foram as deduções de vendas que eu tive, qual que é o custo para produzir esses itens. Então eu consigo chegar na margem de contribuição por produto. Essa análise ela é muito importante, porque muitas vezes a sua empresa, quando faz apenas uma análise da margem da empresa toda, pode estar mascarando resultados muito positivos e também resultados muito negativos. Dentro do mix de produto ou dentro dos canais em que sua empresa atua, pode ter produtos que estão com uma margem de contribuição muito boa, e aí a margem geral da sua empresa fica boa, mas ali dentro também podem ter produtos que não estejam gerando lucro, e até mesmo prejuízo, ou canais que também não sejam rentáveis. Então é importante que a sua empresa chegue num equilíbrio, num balanço, e crie as suas estruturas para o orçamento, sempre pensando nesse equilíbrio, né? Não muito detalhado para não ficar muito burocrático, muito complicado de realizar o orçamento, mas também não muito fechado a ponto de não poder analisar as informações e entender de onde estão vindo os resultados. Ok, seguindo, nosso próximo passo dentro do orçamento de uma empresa são as despesas operacionais. Da mesma forma, quando você inicia o orçamento de despesas operacionais da sua empresa, é importante começar pensando em qual vai ser a estrutura de análise e também a estrutura de detalhamento que vai ser utilizada para realizar esse planejamento, esse orçamento de despesas operacionais. Então, uma sugestão é detalhar se a sua empresa atuar em mais de um negócio, tiver mais de uma filial, mais de uma unidade física, detalhar isso em unidade de negócio. Então, a unidade de negócio não precisa ser necessariamente um local físico, mas, por exemplo, se a Campos Confecções atuasse em venda terceirizada e venda de produtos próprios, ela poderia detalhar isso como 2 unidades de negócio. A mesma coisa, detalhar também a sua empresa em centros de resultado, centros de custo, departamentos, áreas ou qualquer outra estruturação que você utilize na empresa para entender o que está sendo consumido por cada setor. E por fim, utilizar uma estrutura de contas, contas de salários, contas de energia elétrica, aluguéis, materiais, manutenção ou demais despesas que a sua empresa tenha regularmente. E a principal diferença, a principal confusão quando a gente fala de despesas operacionais, a principal diferença entre custo é que despesas operacionais são as despesas que não estão relacionadas aos produtos vendidos pela empresa. Então, também conhecida aqui bastante como despesas fixas, ou seja, são despesas que a sua empresa vai ter vendendo ou não vendendo. O custo só vai acontecer quando houver vendas, né? Então, como a gente viu, tanto as deduções, que são os impostos, comissões, ou a parte de custo, a compra de matéria-prima, insumos, está relacionada à quantidade de produtos que a sua empresa vai vender mês a mês. Já as despesas operacionais não. Acontecendo ou não acontecendo venda, o salário do pessoal administrativo precisa ser pago, o aluguel do prédio que sua empresa ocupa, as contas de telefone, de energia elétrica e todas as outras despesas fixas precisam ser pagas. Então vamos seguir nosso exemplo. O Grupo Campos, ele tem uma unidade em São Paulo, onde fica a matriz, e ele tem também aqui uma unidade em Manaus. São as 2 unidades de negócio. E a empresa está estruturada, tem uma área administrativa, tem um comercial, marketing, tem
uma produção. Na área de produção, a Campos Confecções detalha ainda no setor de corte, no setor de costura e no setor de acabamento. Perfeito. E aí o plano de contas? Para esse exemplo, vou criar a partir de um plano de contas modelo que eu tenho aqui. Mas não foge muito a isso. Então, temos aqui despesas administrativas, aluguel, energia elétrica, internet, água, despesas financeiras com pagamento de juros, outros tipos de despesas financeiras, toda a parte de gastos com pessoal, onde entram não só os salários, mas também todos os encargos, INSS, FGTS, provisões de férias, provisão de 13º, a parte de benefícios como vale transporte, vale alimentação, vale refeição, bolsas de estudo ou qualquer outro tipo de benefício que a sua empresa tenha para seus funcionários, contas de manutenção, de limpeza, de compras de materiais de escritório, compra de materiais de limpeza ou qualquer outro tipo de despesa que a sua empresa tenha. E aí a gente começa a fazer esse orçamento sempre levando em conta o valor que vai ser gasto com cada uma dessas contas, considerando os centros de resultados, os departamentos, e em que unidade isso vai acontecer. Então, por exemplo, em Manaus, a Campos tem a sua área de corte, e essa área de corte ela tem de salários uma média de R$40 mil em salários mensalmente. Pronto. Isso gera cerca de R$25 mil em encargos sociais. E mais R$15 mil em benefícios. Na unidade de São Paulo, essa mesma área de corte, ela tem aqui um gasto mensal de 60. Vamos começar com os salários. De R$60 mil de salários. Mais R$35 mil em encargos. E mais R$25 mil em benefícios. Ainda na unidade de São Paulo, a gente tem também aqui gastos com o pessoal administrativo de R$15 mil de salários por mês. Temos também uma despesa de aluguel de R$5 mil por mês. O comercial tem uma conta de telefone, o comercial arca com a conta de telefone de R$2 mil mensais. E assim você vai criando o orçamento para sua empresa, o orçamento de despesas operacionais da sua empresa, sempre levando em consideração a conta, em que centro de resultado essa despesa acontece, em que departamento da empresa isso acontece e qual a unidade de negócio onde vão acontecer essas despesas. E aí, quando a gente volta na nossa análise de DRE, tínhamos até a margem de contribuição e agora com as despesas operacionais já temos o EBITDA. Então a gente consegue entender desses 222 mil de despesas operacionais. É importante que a sua empresa tenha feito aquela estruturação em unidades, em
centros de custo, centros de resultado, em contas, para poder entender exatamente de onde está vindo essas despesas e aí identificar despesas que talvez possam ser cortadas, centros de custo que possam ter alguma otimização ou qualquer outro tipo de insight que possa vir da análise dessas informações. Então, nesse nosso exemplo, essa parte de gastos fixos dos 222 mil, 142 mil é da unidade de São Paulo. E aí, quando a gente vai detalhar isso, são 135 mil só de gastos com pessoal. Vamos entender um pouco mais desses gastos com pessoal. 75 mil em salários. E esses salários, ele vem a maior parte da produção, da área produtiva da empresa, e uma parte também aqui da área administrativa. E aí, quando você faz aqui a margem de contribuição menos agora as despesas operacionais, já tem o EBITDA, ou seja, já tem o resultado operacional da sua empresa, desconsiderando aqui juros, desconsiderando depreciação, amortização ou qualquer outro efeito financeiro. Então, é o resultado da operação, é um indicador importantíssimo que mede a saúde operacional da empresa, se ela está sendo produtiva. Dando sequência, a gente tem ainda os investimentos. Então, se a sua empresa está planejando crescer no próximo ano, ou mesmo para manter o que ela já possui hoje, ela provavelmente vai ter que fazer uma série de investimentos. Então, nesse caso da Campos Confecções, eles acabam fazendo investimentos em máquinas. Essas máquinas costumam ter uma vida útil de 5 anos. Eles costumam comprar computadores, que também tem vida útil de 3 anos. Costumam fazer também investimentos em móveis e utensílios, que duram também 5 anos de vida útil, ou seja, depreciam em 5 anos. E aí você vai fazer da mesma forma que realizou o orçamento de despesas. É importante também fazer aqui o orçamento de investimentos, ou seja, a Campos está planejando aumentar a sua área de produção em Manaus, né? Então, para isso, no setor de corte, ela vai precisar comprar máquinas específicas para corte dos tecidos, e ela vai fazer um investimento aqui em fevereiro. Vamos colocar em janeiro, um investimento de 15 mil reais em equipamentos em janeiro. Depois, em abril, ela vai investir mais 20 mil reais para ampliar a sua área produtiva. Esses investimentos, como a gente colocou que ele tem aqui uma vida útil de 5 anos, quer dizer que em 5 anos ele vai depreciar. Então, é importante já a sua empresa realizar esse cálculo de depreciação. Então, ele vem depreciando primeiro aquele investimento de janeiro, depois começa a depreciar também o investimento de maio, porque isso não é uma saída de caixa, mas ele tem um impacto na análise de resultados da sua empresa. Se a gente voltar agora no demonstrativo de resultados, a gente parte do EBITDA, tira as depreciações e agora a gente já consegue chegar num lucro operacional antes do cálculo de imposto de renda e contribuição social. Aí o imposto de renda e contribuição social vai variar de acordo com o modelo tributário que a empresa está enquadrada, se ela é lucro real, lucro presumido, se a empresa está no simples, e aí essa apuração de imposto de renda, pessoa jurídica, e contribuição social sobre o lucro líquido também precisa ser considerada. Para efeito de orçamento, e até onde a gente vai avançar no webinar de hoje, a gente vem até aqui. Não tem muito o que fazer em relação aos tributos, né, imposto de renda e contribuição social. Então é importante você chegar até essa linha e entender se a empresa está planejando um lucro suficiente para remunerar os sócios, remunerar os acionistas, crescer e expandir ano a ano. E aí, essa análise de resultado, se ela não for positiva, montamos nosso orçamento,
chegamos a um resultado, esse resultado não é o esperado. Aí sim a sua empresa tem que criar algum tipo de plano de ação para atingir resultados melhores, né? E esses planos de ação, eles vão mudar o seu orçamento. Então, vamos supor que a Campus não está satisfeita com esse lucro, então ela decide contratar mais vendedores, decide aumentar os seus canais, decide cortar uma série de despesas. Para isso, então, ela vai fazer aqui uma simulação de cenários. Ela vai criar um cenário. A gente pega esse cenário padrão. Então, se você estiver fazendo isso no Excel ou em alguma outra ferramenta, é como se você duplicasse essa planilha que você está realizando todo o orçamento. Você parte, vamos colocar uma simulação otimista, né? Ou melhor, vamos chamar de cenário otimista. E aí a gente vai copiar essa simulação, esse cenário que a gente criou. E aí em cima desse novo cenário, você começa agora a simular outras alternativas. Então o Campus vendia, nessa simulação padrão, o Campus vendia calças masculinas através de lojas próprias, não vendia em distribuidores, não vendia em representantes. Agora ele vai começar aqui algum tipo de ação interna para credenciar representantes. Então ele vai passar aqui a vender 3.000 unidades de calças por representantes a um preço médio de R$70 cada uma dessas calças. E ele também vai começar a vender aqui através de distribuidores 5.000 unidades de calças a um preço médio de R$60 através dos distribuidores. Para fazer essa venda, ele vai precisar então contratar novos vendedores. Logo, a despesa operacional lá na unidade de São Paulo do comercial vai aumentar um pouco. Então a gente não tinha feito aqui ainda o orçamento de salários, mas vamos supor que esse salário a gente vai ter 50.000 em gastos de salários com a área comercial em São Paulo. Então agora, se a gente voltar no demonstrativo de resultados, a gente tinha um lucro projetado de R$33.000. Com essas novas alterações, esse lucro aumenta a receita, aumenta também as despesas, mas já está chegando a um lucro projetado de R$409.000. Claro que aqui ainda poderia ter uma série de investimentos que precisariam ser feitos, comprar computadores, talvez veículos para esses vendedores, aumentar a área produtiva. Se vai vender mais, vai ter que aumentar, vai ter que contratar mais gente, talvez vai ter que fazer uma ampliação do prédio. São uma série de questões que estão relacionadas, né? Então, todas essas áreas do orçamento que a gente viu, tanto as receitas, despesas, o custo, deduções, investimentos, estão todas relacionadas entre elas, né? E tudo muito amarrada ao faturamento. Para eu faturar mais, eu vou precisar contratar mais pessoas, ampliar a estrutura fabril, logística e todas as demais estruturas relacionadas. Então, na hora de criar o seu orçamento e também de criar novos cenários, criar um cenário otimista, criar novas projeções, é importante sempre levar em consideração esse efeito sistêmico, que uma alteração, seja na receita, seja nos custos, nas despesas, nos investimentos, pode ter reflexo nas demais áreas, né? Então, se você reduzir um investimento, é bastante provável que esse investimento impacte na produção, né? Ou realizando um novo investimento, atualizando o parque fabril, comprando novos maquinários, é provável que você também aumente a produção e aí possa
faturar mais, melhorar a rentabilidade, reduzir custos. Então essas áreas estão bem relacionadas. E de nada vale a sua empresa realizar todo esse planejamento e depois não acompanhar. Então aqui a gente está falando de planejamento, mas é necessário que depois, mês a mês, a sua empresa faça o acompanhamento disso, né? Então a gente orçou aqui nesse exemplo que para a área comercial de São Paulo estava previsto R$50 mil mensais em salários. Chegou lá em janeiro de 2015, foram gastos R$40 mil em salários. Por algum motivo, foram gastos só 40 mil. Em fevereiro, foram 50 mil. Os 50 que foram previstos. Mas em março, esse valor já aumentou para 60 mil. E aí é importante a sua empresa realizar esse acompanhamento mensal, vendo desvios expressivos, né? Então nesse caso aqui a gente fez um exemplo bem simples, mas ele mostra aqui que houveram desvios. Então vamos supor que nesse caso a Campus estava planejando contratações e já começar o ano com 10 vendedores a um salário médio de R$5 mil cada um. Chegou no primeiro mês, isso não aconteceu. Então a gente tem aqui uma variação, ela está verde, está dizendo que foi boa, mas ela chama atenção por ser alta, né? Por ser 20%. Então isso merece uma nota explicativa. Então é importante a sua empresa também vir aqui e registrar uma nota, um comentário, para depois no futuro, quando analisar esse resultado, saber o que aconteceu. Então vamos supor que, por exemplo, a sua empresa não conseguiu contratar todos os vendedores que precisava. Então você vai anotar isso aqui: não foi possível contratar os vendedores a tempo. E aí você coloca uma nota justificativa, uma nota explicativa, que vai ajudar a entender no futuro, cada vez que você quiser analisar o que aconteceu durante o ano. Essas notas vão ajudar bastante a entender o comportamento, esses desvios, o que saiu dentro do planejado, o que saiu do planejado, né? E aí você vai fazendo esse acompanhamento mês a mês, tanto de despesas quanto de receitas, né? Então vamos supor que essa receita de distribuidores, a sua empresa planejou fazer vender 5 mil peças para distribuidores, mas vendeu aqui cerca de 15 mil. Alguma coisa muito boa aconteceu nesses 3 primeiros meses, vendeu 15 mil peças, o preço era para ser de R$60, foi 80, alguma coisa, por algum motivo conseguiu uma negociação melhor de preços. A mesma coisa para as deduções, né? Então você vai entrar o que foi negociado de comissões, dizer que distribuidores não teriam comissões, mas agora você passou a ter uma comissão de 15% para esses vendedores, ou vamos deixar que não tinha comissões planejadas, mas o realizado teve comissões. E assim sua empresa segue realizando o acompanhamento do orçamento mês a mês. E aí é importante que você faça esse acompanhamento tanto numa visão de demonstrativo de resultados, vamos colocar aqui para comparar um planejado, realizado, ver as variações percentuais disso, né? Então saber quanto que a sua empresa planejou faturar, se ficou acima, se ficou abaixo dessa meta, as deduções, os custos, despesas e tudo mais, para entender onde estão os desvios, né? E aí aqui entra a necessidade de detalhar isso em canais, detalhar isso em contas, em centros de resultados, centros de custo, unidades, para entender de onde que estão vindo esses desvios. Nesse nosso exemplo também foi um exemplo bem rápido. A gente colocou apenas distribuidores tiveram valores realizados. Então é bem a questão que eu comentei antes. Aqui a gente teve lojas próprias, representantes muito abaixo da meta, né? Então não faturaram nada do que foi planejado, e a gente teve distribuidores faturando quase
3 vezes mais do que foi planejado, então 109% do planejado. Quando a gente olha o faturamento fechado da empresa, esse faturamento parece razoável, né? Tá? 1% de variação positiva, mas quando você começa a detalhar isso um pouquinho, aí você entende que pode ter canais ali dentro que estejam com uma rentabilidade muito baixa, que não estejam chegando nas metas que foram estabelecidas, e tem canais indo muito bem. Então é importante ter esse tipo de informação para poder tomar decisão de forma rápida, talvez investir mais no canal de distribuidores, talvez descontinuar as lojas próprias que geram custos muito altos, despesas muito altas e não estão trazendo um volume de vendas tão bom. Claro que aqui são só alguns exemplos, né? Um exemplo bem fictício, mas é importante você ter isso na sua empresa para poder entender esse tipo de situação e tomar decisões. E aí, quando a gente fala em tomar decisões, também é importante que a sua empresa trabalhe com indicadores. Então, se eu voltar aqui, tem alguns indicadores já prontos. É importante que a sua empresa faça uma análise de indicadores. Não vou entrar muito nesse assunto hoje, porque a gente já tem um outro webinar falando bem mais aprofundadamente sobre esse tema, mas alguns indicadores simples de serem obtidos, muito fáceis de serem obtidos, são o ticket médio, margem de contribuição, o ponto de equilíbrio. Esse é fundamental, principalmente em empresas de pequeno porte, o EBITDA e a lucratividade. São 5 indicadores muito simples de serem calculados. Então, a margem de contribuição é simplesmente o faturamento menos os custos e despesas variáveis. Então, você já chega na margem de contribuição da sua empresa. E aí é importante você sempre saber aqui o quanto você está planejando para cada um desses indicadores e o quanto realmente está sendo realizado. Então, nesse caso, bem fictício, em janeiro de 2015, havia um planejamento de uma margem de R$681 mil e chegamos aqui a uma margem de mais de 1 milhão. Claro que está mostrando aqui quase 150% da meta batida, né? Sua empresa não precisa ter dezenas, centenas de indicadores, mas ela precisa inicialmente entender quais são os indicadores mais importantes do seu negócio e aí fazer um acompanhamento bem próximo desses indicadores, porque esse tipo de análise ela traz resultados de uma forma muito direta, muito objetiva, e aí a partir desse resultado você pode procurar mais detalhes, né? Buscar em outras fontes mais detalhes. Falando em indicadores, a gente tem mais alguns webinars relacionados. Esse nosso webinar foi de uma forma bastante genérica, bastante rápida, mas a gente tem mais alguns webinars relacionados previstos. O próximo, falando então um pouquinho sobre essa parte do acompanhamento e controle orçamentário. Então não é só você fazer o seu orçamento, mas sim acompanhar isso regularmente. Análise de indicadores de desempenho, também um assunto de extrema importância. Projeção de fluxo de caixa, hoje a gente falou mais da projeção de demonstrativo de resultados, mas é importante que a sua empresa faça também uma projeção de fluxo de caixa. E também orçamento de investimentos. Isso é um tema também para um webinar só sobre orçamento de investimentos, você fazer análise de TIR, VPL, de payback, de saber exatamente o que esse investimento vai trazer de retorno para a empresa, se vale a pena ou não realizar o investimento. Então você encontra mais materiais sobre esses assuntos tanto no nosso blog quanto na nossa área de materiais gratuitos. Nesse endereço treasy.com.br/materiais gratuitos, a gente tem uma série de e-books sobre temas relacionados. Nossos webinars também ficam lá e você pode consultar sempre que precisar de forma gratuita. Muito obrigado pelo tempo dedicado a assistir esse webinar. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só entrar em contato, só mandar um e-mail. Obrigado e até mais.